Obrigado, boa noite. É um prazer exibir o filme aqui em Nova Iguaçu. Vou fazer uma pequena introdução em relação a como é que a gente fez esse filme. Essa ideia surgiu em 2012. Eu fui convidado pelo novo Museu da Imagem e do Som do Rio para fazer uma pesquisa sobre a história dos bailes aqui no Rio. E quando eu comecei a pesquisa, eu vi que havia pouco material audiovisual, né? Poucas imagens em movimento sobre esse período que é fundamental para contar a história da cultura dos bailes aqui, né? Os bailes continuaram, né? Hoje em dia a gente tem os bailes funk, né? 55 anos já dessa história, e o movimento soul acabou influenciando também o hip hop, né? Na questão ideológica, enfim, o movimento soul está vivo de diversas formas. Acho que tem toda essa questão ideológica, né, política, de afirmação da negritude, né, que veio junto com os bailes. E aí esse filme a gente demorou 10 anos para conseguir financiamento. Ele é resultado de muita persistência, foi muito difícil conseguir apoio para fazer o filme. Durante a pandemia, quando eu já estava desistindo, né, já tinham 10 anos de iniciativa, né, para tentar fazer com que o filme acontecesse, a gente mandou para o exterior e a gente teve um dos apoios vindos de fora e com isso a gente conseguiu juntar os diversos patrocínios para fazer o filme. Eu acho que essa história é fundamental para entender o Brasil contemporâneo, né, de diversas formas. Acho que é uma história que as novas gerações têm que conhecer, né, porque não tem como viver o presente sem conhecer o passado e as suas origens. E é um pequeno retrato ainda, né? A partir dessa trajetória do Dom Philó e da Soul Grand Prix, a gente tenta exemplificar o que foi o movimento Black Rio, que foi gigantesco, né? Foi muito grande e repercutiu não só no estado do Rio de Janeiro todo, mas no Brasil, né? Bahia, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, o movimento se espalhou, milhares de jovens frequentavam os bailes, eles começaram a lançar discos que eram coletâneas de soul music, que vendiam muito, dominaram as paradas de sucesso, e sofreram um apagamento muito grande, né? Absurdo que a gente não conheça essa história, já que é uma história que é tão grande, que é tão importante. Então, a partir dessa provocação, dessa ausência, né, de documentação, de história, eu fui pesquisar para tentar levantar esse filme. E aí o filme é isso, né? São as pessoas contando as memórias, as pessoas que viveram nessa experiência, principalmente ali do Rocha Miranda, das equipes de som, que tentam ali trazer um registro, né? A gente queria construir uma memória, um novo registro para isso, e é só uma contribuição inicial para trazer essa história que estava ali meio submersa, que é super importante, mas que não tinha uma documentação, né, audiovisual sobre esse assunto. Então a gente está meio que lançando uma pedra fundamental, diria, né? Esse filme ele ficou pronto em 2012, ganhou o Festival do Rio, a menção honrosa, ganhou alguns festivais no Brasil e no exterior, já passamos em mais de 50 festivais. Ele vai estrear agora em novembro na Globoplay e ficou em cartaz durante 3 meses. É o meu 6º filme, eu tenho 10 longas, esse é o meu 6º longa. Eu tenho trabalhado muito com essa questão da memória da história negra, né? Já fiz filmes sobre o hip hop, sobre o passinho, ficou dirigir o filme do Vinícius Júnior, o Bailavini, que está na Netflix. Enfim, tenho me preocupado muito com uma construção de uma memória audiovisual da história do negro no país, porque acho que tem um abismo, assim, né? Uma ausência gigantesca da gente se ver nas telas, e tenho dedicado meu tempo e minha energia a isso. Eu acho que de maneira introdutória é isso. E estou aberto para perguntas. Obrigado. Por favor. Boa noite, eu sou Jair Nepomuceno. Ou seja, questão do testemunho, né, que eu participei desse movimento, era jovem,
E essa música, ela me seduziu e seduz até hoje. Um dos aspectos que eu acho que deveria e pode ser explorado é a qualidade da música que a gente ouvia e dançava. Eu não sei se foi aleatório a escolha dessas duas músicas que você fez para abrir o filme e encerrar. O Joe Quarterman, né, que está falando de uma conjuntura lá dos anos 70 extremamente barra pesada, né? E o fechamento, que é o Ed Harris, que é um cara ligado ao jazz, né, do fusion, e eram esses caras que a gente ouvia, cara. E isso parece que é jogado no lixo, né? Você está ouvindo um Herbie Hancock, o Headhunters, George Clinton, ou seja, então esses indivíduos, esses músicos, esses artistas, esses caras ultrapassam essa questão racial, né? Então essa música é a música do mundo, cara. Você não vai apagar uma história de um George Clinton, de um Herbie Hancock com um John Travolta. Isso é impossível, né? Não tem como se apagar, nem precisa falar de James Brown, né, cara? Você não vai apagar a história desses caras, do Sly and the Family Stone, que morreu recentemente, que era um gênio, né? Ou seja, então esses caras sempre com uma interface aí com jazz, né? Por exemplo, o Ed Harris que você encerrou o filme, eu não sei como é que você escolheu essa música, explica pra gente aí. Claro. Se foi aleatório ou não. Não, não foi, não. Não, no filme as coisas não são aleatórias, não. Foi tudo muito pensado, consultado, conversado com o Dom Filó, que foi um consultor, né, um grande parceiro na história toda. E tem uma série de questões, né, para a escolha das músicas e até para seleção, né, das músicas, né? E para achar os autores das músicas, né, para pagar o direito autoral já foi muito difícil, porque as pessoas já estão muito idosas e foram uma série de trocas de mensagem para conseguir autorização para usar no filme. O primeiro critério é que são músicas que eram das coletâneas da Soul Grand Prix, já que a gente estava falando da Soul Grand Prix, e tinham que ser músicas muito conhecidas dos bailes, né? Que eles tocassem muito, que fossem representativas, né? Essas músicas que a gente toca no início e no fim, né? Como o senhor bem disse, são de artistas bem reconhecidos, enfim. A música soul é fantástica, acho que é por isso que atraiu tanta gente também, né? Por conta dessa identificação com a música, com o que estava sendo dito. E a gente usa muita soul music brasileira por uma questão de acesso, né, e custo também, né? Então, vários artistas que surgiram a partir do movimento Black Rio, ou artistas até que antecederam, né, Dom Salvador, por exemplo. Então, muitas músicas da banda Black Rio, Gerson King Combo, enfim. A gente tem até uma playlist no Spotify com as músicas que tocam no filme. Então isso foi bem pensado. A força da soul music é gigantesca, tanto que ela acaba se tornando anos mais tarde a base de muito do hip hop, né? As músicas são sampleadas, né, pelos DJs de hip hop e elas acabam sendo trazidas, né, para o contemporâneo a partir do sampler, das colagens, né, de artistas de rap. E realmente é atemporal, né? Enfim, por mais que uma indústria tente bloquear e trazer uma nova moda, né, enfim, a partir de interesses financeiros, essa música e esses artistas são atemporais, mas realmente houve um esforço para suprimir os bailes, né, e por uma estratégia mercadológica e também ideológica, né, que a gente apresenta essa perseguição por conta da ditadura militar e também o fato de jovens negros de periferia conseguirem dominar o mercado fonográfico, que na época vendia 25 milhões de discos por ano, né, em 1975. Então é uma disputa por dinheiro, por capital também financeiro, né?
Então tem essas diversas camadas, mas realmente são artistas incríveis, né? Mas, por exemplo, para pagar uma música do James Brown, acho que ia ser metade do dinheiro do filme. Não dava para tocar James Brown no filme, infelizmente, apesar da gente amar. Então tem essas questões também de pagar direito autoral, que era muito mais caro, assim. E essas músicas internacionais já foram 5, 6 vezes mais caras do que uma música brasileira, uma música feita no Brasil. Mais alguma questão? Esse microfone não. Como nós conseguimos isso na internet? Esse documentário? Esse filme vai ser lançado agora pela Globoplay, né? Então a gente demorou 10 anos para conseguir financiamento e agora ele vai ter vai se tornar mais acessível através do streaming, né? A gente conseguiu vender para a Globoplay. Depois que está pronto, né? Todo mundo quer, né? Mas agora, na hora de investir inicialmente para o projeto ser desenvolvido, não tinha muito apoio. Então, a Globoplay resolveu adquirir para exibir, né? Colocar na rede, assim. Na rede não, né? Nos streamings. Legal. Né? Quem é assinante, né? Sim. Mais algum? Pode ser? Então, queria te parabenizar por esse filme. Obrigado. Porque sentado aqui te passa um filme, né? É igual geralmente quando nós vamos a um baile que tem lá no Mesquita, que nós tínhamos com 69 anos, quando eu entro no Mesquita passa um filme. O que é um filme? Um filme da docilidade muito grande, que naquela época eu me lembro que as pessoas já trabalhavam, né? Você ia para os bailes, uns estudavam, uns já trabalhavam, tinha aquela visão já que a ociosidade não fazia bem para ninguém. O que também me chama muita atenção era o amor que a gente tinha pelos outros. Você não vê praticamente isso. Nem no samba você vê isso, desculpa falar com vocês. Geralmente era um pessoal que se amava, se cumprimentava. Que você passava na frente de Vargas ou Madureira, no Mé, um irmão teu de dentro do ônibus fazia se encontravam no centro da cidade e aí se identificavam com aquele movimento, né? O Nem está aqui comigo, a gente se abraçava. E eu falei outro dia, eu comecei a comer um momento da minha vida, que no começo eu curti rock, né? Que era Santana, Black Sabbath, já gostava de dançar depois. Aí entrou o soul. Entrou o soul que foi a cereja do bolo, né? Que foi uma velocidade muito grande. Dos amigos que se encontravam, nem tá aqui, nós tínhamos um encontro aos domingos na casa do Nem, que os irmãos vinham, via aquela nata vindo de óculos escuros, de casacão, pelo meio da rua. Você parecia que estava no Harlem. Dava a impressão que estava nos Estados Unidos, pelos encontros, os carinhos, e também, raramente, você viu uma agressão. O baile de som não tinha agressão um ao outro. E também se identificava porque os Samuel White, eles eram bem recebidos, né? A gente tinha essa coisa, que o White ia, que eu chamava White Black, eles eram bem recebidos, e eu fico pensando também, eu vi esse lançamento aqui de hoje à noite, precisa de ter até mais pessoas, até porque foi dia de semana. Eu acho que uma divulgação para a exibição de filme tem que ser um lugar muito grande, que muitas pessoas não puderam vir. Até por causa das turmas que estão saindo à noite, e talvez se viesse 10% de Madureira. Tu já pensou? Os blacks estão em Madureira, para aqui também não ia caber. Então, eu quero te parabenizar, estou muito feliz, o tempo que eu fiquei aqui foi muito importante, essa tua visão. Eu acho que vão ter outros filmes, tá? Eu agradeço até Deus que está com 69 anos, ter curtido isso, ainda gostar de dançar, essa coisa é muito grande. Então, depois, agora, ver o samba também para fortalecer esse nosso lado negro, que o samba é tudo em nossas vidas de hoje. Então, eu acho que quem viveu esse momento, quem viveu um momento de soul, quem dançou, quem viveu, quem se encontrou, eu acho que foi criada uma semente de percepção de tranquilidade, de visão de vida. Tu vê que as pessoas dessa época são pessoas bem serenas. Não sei se você já notou isso, você pode ver que o momento é um momento de aura. Quando a música diz muita coisa, escutei isso
de uma pessoa que, você, por exemplo, você tem uma música, quando você bota uma música muito pesada, o ambiente muda. Já entendeu isso? Você bota uma música pesada, o ambiente, a aura já... E o soul, que é aquela aura de felicidade, de tranquilidade, de hoje, que eu vejo os negros, eu falo, eu fico muito feliz. Que eu vejo negros hoje poderosos, em bancos, médico. O que só me maltrata muito, eu sinto isso, é você ver um negro racista. Isso me fere muito, e tem. Desculpa, eu não estou julgando, não estou querendo julgar ninguém. Isso me fere muito, e tem. Eu tenho percepções que eu trabalhei numa empresa, fazia uma venda de Copacabana, e foi os negros que me atenderam. Quando eu abri o apartamento, eu falei, você? Eu falei, sou eu mesmo. Pela voz, pela educação, acho que era a pessoa que ia chegar alguém de outra feição. E eu senti que ela travou assim, falou assim, meu Jorge César. Aí eu entrei no apartamento dela. Então, eu acho que é isso. O soul tá aí, o soul não vai morrer nunca. Você dá um baile de soul, teve no Mesquita, foi uma coisa fabulosa. Ver um pessoal de Belo Horizonte de ônibus para dançar, vem a caráter. Eu achei lindo, eu fiquei muito feliz. Eu fui a Belo Você ter Horizonte. feito esse É muito forte lá, né? Exato. Quarteirão do Soul, né? Lá em Minas não parou, né? Eu já Mas fui Vale a lá Quarteirão. continua. Parabéns pelo Continua. Muito obrigado. Obrigado, hein? Continua. Emílio, boa noite. Opa, boa noite. Parabenizar você pelo seu filme. Obrigado. pelo trabalho. Não, dispenso. Como você falou, foram 10 anos, né? Para você conseguir realizar esse trabalho. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu sou contemporâneo dessa turma que está aqui. Eu peguei o baile ainda da lenta, né? Peguei esse pedacinho final da Soul Music. E aí, assim, fica muito nítido, você deixa transparecer isso, né? E os atores que participam desse filme, sobre o apagamento imposto a partir de 77 sobre essa cultura, porque isso é potencializado no Brasil, né? Isso não é só no Rio de Janeiro. Então, com o advento da ditadura, em 77, eu sou de 70, eu tinha 7 anos de idade, e aí entra essa questão da questão do samba enredo, que o samba enredo nessa época era um samba que não era um samba que exaltava a cultura negra. Eu gostaria que você falasse sobre as suas impressões sobre esse cisma que teve, sobre essa questão do soul, essa questão do samba, e assim, qual é a perspectiva que você tem desse filme atingir realmente ao público preto da periferia? Porque acho que a gente está, assim, a academia já está soberbada de trabalho sobre negros. E aí é falar para a gente o tempo todo. Eu acho grande barato a gente ir para a periferia para falar para essas pessoas. Porque acho que é esse movimento que essas pessoas do Soul lá atrás, né, deixaram como herança para a gente. Obrigado, é ótima essa sua questão. Eu acho que eu vim da academia e fui tomado pelo audiovisual, porque eu vi no audiovisual a possibilidade de diálogo e comunicação com as pessoas de fora da academia, né? Eu acho a antropologia muito importante, eu sou antropólogo, mas acho que é importante a gente trocar com as pessoas e vi no audiovisual uma possibilidade de ampliar alguns debates que ficavam ali, né, presos dentro da universidade. Acho que tem que trazer a sociedade para a universidade e levar a universidade para fora também dos muros também. E aí eu tento fazer com que o filme circule ao máximo, né? E vou nas sessões como eu estou fazendo aqui, né? Essa sessão que está acontecendo aqui, já aconteceram dezenas em diversos outros lugares, sei lá, no Viaduto de Madureira, Belfor Roxo, lá no Donana, enfim. Todos os lugares em que a gente é chamado, a gente exibe. Inclusive, a gente tem um sistema de distribuição que é com um pessoal chamado Taturana, que eles criam uma espécie de... Eles enviam os filmes para serem vistos coletivamente em escolas e cineclubes, em qualquer lugar do Brasil, né? Então, é uma forma de fazer com que o filme se espalhe. Essa questão da exibição é sempre a dificuldade maior, porque as distribuidoras e os donos de cinema sempre favorecem os blockbusters, os filmes americanos, da Marvel e etc. E é muito difícil para um filme brasileiro chegar em diversos lugares.
A gente tem tentado furar o bloqueio dessa maneira, indo nos lugares, gerando debates, fazendo com que as pessoas acessem a própria Taturana, que é uma distribuidora que consegue organizar sessões coletivas no Brasil todo. Manda o link assim, para as pessoas exibirem coletivamente, provando que vai ser uma sessão grande. Então, o filme já passou no Brasil todo, em diversos lugares, em muitas periferias, Capão Redondo, São Paulo, enfim, se eu for contar aqui. E acho que essa é uma estratégia possível, né? Essas sessões não dão nada financeiramente para a gente, mas é a arma que a gente tem para fazer com que o nosso cinema circule, e isso é muito importante, enfim. Não dá para ficar milionário fazendo esses filmes, porque fazer os filmes já é muito difícil em si. E não sei, eu respondi suas perguntas? Acho que sim, né? Vou falar sobre essa questão, o que você percebeu? Parece que foi uma estratégia pensada pelo Sim. entre o soul e o Sim. Bom, é um período em que há uma grande identificação do jovem negro com a soul music, né? Com a questão da estética que a soul music traz, das letras, enfim. Essa questão dos direitos civis americanos, de afirmação da sua negritude, vem junto com a música, né? E o samba, ele estava passando por uma transformação. Na verdade, o samba vive passando por uma transformação, mas eu acho que talvez nos anos 70 tenha sido uma grande revolução, e aí eu não quero nem fazer nenhum juízo de valor, mas há um embranquecimento do samba, né? Da chegada dos carnavalescos vindos de fora da comunidade, pessoas que vinham da Faculdade de Belas Artes, temas de algumas escolas que eram apologia à ditadura militar, né? Ao governo militar, algumas escolas trazendo, não valorizando a sua própria ala de compositores e trazendo pessoas de fora, né? A Portela, por exemplo, desfilou com o samba do Jair Amorim e do Evaldo Gouveia, que eram compositores de música popular, né? Uma escola que tem na sua ala de compositores Mijinha, Manasseia, Candeia, Monarco, etc. Não precisa ir para fora buscar compositores, né? Então isso gerou uma certa revolta dentro das escolas de samba. Estou dando o exemplo da Portela porque, por exemplo, o Candeia sai da Portela e vai fundar Quilombo, querendo resgatar uma escola de samba com os princípios, né, originários, né, das escolas de samba, sendo uma escola de comunidade, feita pela comunidade, para a comunidade. Então, esses jovens que também frequentavam a escola de samba, né, muitos deles, né, acho que não tinha muito essa rivalidade por parte dessa juventude, mas criou-se dentro do mercado, e talvez até por uma questão de construir um embate e tratar as pessoas que frequentavam o baile soul como alienados, americanizados. É uma estratégia de perseguição, né, e desvalorização dessas pessoas, né? Então, essa oposição foi uma estratégia também dos militares de reduzir a força dos bailes soul, né? Havia um pessoal, os militares tinham medo de que se tornasse assim, uma espécie de célula aqui dos Black Panthers, dos Panteras Negras, por causa da reunião de pessoas negras e com toda uma ideologia e valorização do negro, né? Eles tinham essa paranoia, enfim, ditadura militar, eles tinham medo de pessoas se reunindo, já era um negócio assustador para eles, né? E muita gente também via os bailes como um grupo de alienados só porque a música era americana, então tratavam também como americanizados, como algo menor, né? Acho que muita gente talvez tenha vivido esse preconceito aqui, né? Mas é algo que durante as pesquisas as pessoas falaram muito assim, né? Que eles estavam meio numa sinuca, porque eles eram atacados de ambos os lados, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, e aí a violência do cotidiano era muito forte, né? A repressão, né, da ditadura militar, a polícia de extermínio, né? Enfim, Escuderia Lecoq, enfim, Mão Branca, né? Uma série de violências que o jovem dos anos 70 sofria,
e que era realmente uma perseguição racial, racista também, né? Essas duras policiais, enfim, essa repressão sofrida no período. Obrigado. Opa. Só para... Por favor. Essa questão aí dessas tensões geradas pelo movimento do soul, a gente vai ter artistas que vai comprar o barulho, né? Tipo o Gilberto Gil, que vai lançar o Refavela. Mesmo esses caras, eles vão ser atacados também, né? Tem uma crítica do Tarek de Souza que diz que o álbum é a rebobagem, só para sacanear o Gil, né? E fala mal, né? Ou seja, demonstrando que ele está por fora, não sabe nada, né? Falando mal das músicas, o barulho. Mas, porra, ele não foi em baile nenhum, não ouviu porra nenhuma, não sabe nada, né? Ou seja, eu não sei se o Herbie Hancock é barulho, se o George Clinton é barulho, se o Sly é barulho, né? Ou seja, ele demonstra o preconceito dos caras, né? Demonstra preconceito. Um desconhecimento, seja, né? Atacando o Gil, né? Sim. Que o Gil compra o barulho e Sim. acha que ele tem uma visão, mesmo que ele não cite lá na questão afrodiaspórica, eu acho que a ideia está embutida, né, no disco, né, que ele fala da questão brasileirinho pelo sotaque mais de língua internacional, né, lança a música do Ilê, né, acho que é a segunda faixa. Ele valoriza a questão do Ilê, que somos crioulos doidos, somos bem legal, temos cabelo somos black power. Ou seja, isso aí gerou uma polêmica sem fim, né? Quer dizer, esses caras sempre tiveram problema com a esquerda, né? A esquerda nunca aceitou o tropicalismo. Né? E a direita também não. Também não. Pois o Refavela é muito feito a partir dessa observação, né, do Gil, desse fenômeno do Black Rio, e também de uma viagem que ele fez à Nigéria, né, teve contato com Fela Kuti, com essa música global, então ele traz esses elementos, né, tem uma musicalidade africana também muito grande, e o próprio Ilê tem uma relação grande com o soul, né? Parece que o vovô do Ilê e frequentava baile, adorava, e eles queriam chamar de Poder Negro a mãe de vovô, que era mãe de santo também. Acho que não vou cometer uma injustiça, acho que não vou falar o nome dela, mas acho que é Nilda, se não me engano, que jogou lá os búzios e sugeriu Ilê, porque ela viu que esse nome Poder Negro poderia trazer problemas para o bloco de perseguição, né? Então, o Ilê também surge com todo esse discurso, né, de afirmação do negro, acho que muito influenciado também pelas ideias da black music, né, que o vovô apreciava. E isso ele falou numa sessão do Black Rio Black Power lá em Salvador. Tem um livro do Antônio Risério, que é o Carnaval de Ixá. Que ele fala, inclusive, que os caras faziam até casa com espaço para poder fazer baile. Sim. Os bailes em Salvador eram coisas menores, assim, de família, reuniões, assim, né? Que alterou até as arquiteturas das casas dos caras. Sim. Eles já faziam uma casa com um espaçozinho para ele botar... Para dançar, fazer a festinha. Para o povo ir lá dançar o soul. Você vai fazer uma pergunta, né? Eu queria até colocar uma questão que o Emílio está colocando em cima desse debate rapidinho, para não perder o fio da meada. E tem uma outra história que acontece também, que aconteceu e que acontece até hoje. Por exemplo, nós vamos ofuscando essa história. Porque, por exemplo, você não pega o João do Vale, que tem um potencial, que tinha um potencial muito sério. O Zequete, por exemplo, que era um cara extremamente politizado, esses caras vão para a margem de uma série de coisas.
Se por um lado você tinha, né, a escola de samba, e que os caras vão trazer a escola de samba como uma referência, e aí por conta do sistema, por conta de uma diretoria que essa proposta é eminentemente branca, eles vão ofuscando quem estava realmente pensando na sociedade, o artista que estava pensando na sociedade. Geralmente o artista preto, pobre, favelado. Né? E o João do Vale era um desses. Assim como muita gente, aí eu acho que até é legal de colocar algumas questões, por exemplo, todo mundo coloca a questão, por exemplo, do Lua, mas não fala do Jacques do Pandeiro. Como uma maneira de... E o Jacques do Pandeiro já era soul music. Né? Era soul mesmo, aquela batida, já tinha uma pancada ali, se você botasse, era para dançar, né? Né, tem até uma velha história ali, de que se você atrasa o som do Jacques do Pandeiro, vira soul, né? E como assim, se você atrasa o shot, vai virar reggae, né? Então tem uma outra história que é muito interessante em relação a isso. É só para a gente, para não perder esse fio que é fundamental. Quando o sistema quer, ele vai por dentro de um processo. Ele vai por dentro, ele já sabe quem está pensando. E é por isso que a gente tem uma avaliação minha, e eu tenho uma preocupação, gente. Uma preocupação já não é comigo, mas já não é com a gente. Já não é comigo. Eu, assim, eu estou aqui para essa discussão, mas essa geração que está vindo. Aquela geração que está ali, que precisa de saber dessa história. Do que aconteceu realmente de fato, né? Quem foi Jacques do Pandeiro? Quem foi João do Vale, que morou aqui em Nova Iguaçu, com família aqui? Essas questões que está ligada à soul music, quando, né, o filme ele dá abertura para essa discussão, né? E vários momentos dessas discussões. Eu acho que isso é fundamental nesse processo. Eu não. Foi um comentário. Emílio, eu queria saber tempo de material. Qual tempo você tinha quando foi para a ilha? E se a dinâmica das entrevistas elas levaram para um outro caminho do qual você tinha planejado? E o orçamento do filme, quanto que foi? Bom, foram 10 anos, né, para conseguir fazer o filme, então muitas ideias vieram e foram embora, surgiram possibilidades, enfim. A gente filmou cerca de 30 horas, depois que a gente achou esse formato que valorizava essa história oral, né, as pessoas que viveram dando seus depoimentos, pensando nesse dispositivo de levar as pessoas para um lugar onde elas tinham vivenciado essa experiência dos bailes ali para o Rocha Miranda e fazer com que elas voltassem 50 anos depois naquele lugar para ter memórias do que elas tinham vivido ali naquele espaço, né? Então tem uma memória que é territorial, andar ali naquele lugar, fazer com que eles lembrassem. E isso é um pouco o que esse senhor disse, né? Que o soul está no corpo, né? O soul está no coração, na memória e no corpo, né? Faz parte do corpo, na veia, né? Então a gente alugou aquelas caixas de som ali que eram do período, eram de outra equipe, porque a Soul Grand Prix não tinha mais aquele equipamento. A gente pegou da Furacão 2000 e montou uma espécie de cenário de baile para que essas pessoas tivessem uma sensação de que estavam voltando ao baile ali. A gente entrevistou, acho que 15 pessoas, entrevistas de 3 horas, cerca de 3 horas. Foram entrevistas muito densas, em que a gente realmente passou assim, tentou passar toda essa história e experiência de cada um com o baile, né? E aí eu acho que aí você me pegou porque eu não lembro, foram 4 ou 5 dias filmando. O orçamento do filme foi 800 mil, muita gente trabalhando, pagar direito autoral de imagens, de músicas, boa parte do orçamento vai para isso. Para vocês terem ideia, quando a gente já estava com o filme quase pronto, descobriu-se imagens raras feitas por uma TV alemã
o minuto, custava 50 mil o minuto da imagem. Então, muito do nosso orçamento foi para pagar isso. Você tem mais, eu respondi a tudo, tem mais alguma questão? Assim? Do planejamento. Bom, os assuntos, os temas foram vindo ao longo da pesquisa, das conversas com o Dom Filó, com as pessoas que a gente foi tendo acesso. Isso foi moldando o filme, perdemos pessoas muito importantes que estavam no roteiro original. Gerson Quincombo faleceu durante a pandemia, Januário Garcia, fotógrafo, que tem muitas das imagens que registrava o baile, também infelizmente faleceu. A gente queria muito ter o Ney Lopes para falar, mas ele estava num período realmente muito ocupado, estava fazendo 80 anos, lançando livros, era uma época muito conturbada assim da vida dele, agitada, então ele não conseguiu. Enfim, a gente foi pensando, né, nos assuntos a partir de toda uma pesquisa que não foi só em jornal, em imagem de arquivo, mas também de encontros com muitas pessoas, pré-entrevistas, para entender um pouco isso. Pesquisa também nos arquivos da ditadura militar, para ler esses relatórios, entender como era essa perseguição, conseguir esses documentos. Eu filmei um depoimento que não entrou no filme, que é do Dom Filó, para a Comissão da Verdade Estadual. A Comissão Estadual da Verdade colheu depoimentos de pessoas que frequentavam os bailes e que sofreram perseguições da ditadura, para elas contarem as suas histórias. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu achar esses arquivos, então tem todo um trabalho que antecede o momento de filmagem, né? Que são essas escolhas que você me perguntou. A ideia era fazer um baile no final em que todo mundo dançasse junto, mas ainda era fim de pandemia, então ainda havia esse risco. A gente fez testes de Covid ainda durante a filmagem. Teve uma pessoa que não pôde dar depoimento porque foi detectado Covid. Ela passa bem, não teve nenhum problema, mas enfim, por segurança, né? Então tem uma série de intempéries aí no meio, de coisas que a gente teve que enfrentar para conseguir fazer esse filme. Enfim, tem toda essa coisa da escolha das músicas, da pesquisa. Por exemplo, tem compositores que não tinham as músicas registradas. Por exemplo, a nossa equipe ajudou nesse processo de registrar a música para pagar o direito autoral do artista. Quando você resolve fazer um filme, você não tem noção da dimensão dos detalhes que você vai enfrentar ao longo do processo, e as questões vão chegando e você vai tendo que se virar para fazer o filme, né? Para contar da melhor maneira aquela história. E tudo começou, uma das primeiras pistas que a gente teve foi uma matéria que aparece no filme, que é uma matéria do Fantástico de 11 minutos, de 1977, colocando o samba contra a Soul Music. E essa matéria, segundo Dom Filó, foi uma das matérias que colocou a opinião pública contra o baile de Soul Music, né? E foi o início ali da perseguição, né? Então, a partir daquela matéria que era revoltante, assim, que dizia que as pessoas não tinham condição psíquica de estar indo frequentar o baile, que o baile era uma exploração, que era coisa de americano e etc., a gente teve que construir uma resposta, um novo documento, porque aquilo era o único documento audiovisual no Brasil falando do movimento Black Rio, um movimento que atacava veementemente o Black Rio. O dispositivo narrativo sempre foi esse? Pois havia uma ideia de... É difícil você achar, né, a forma de contar uma história. A gente acabou chegando... primeiro você faz uma pesquisa extensa para tentar entender o que você tem. Quando você está fazendo um filme, né, de um fenômeno que tem 50 anos,
A pesquisa é fundamental para você entender onde é que você está pisando, né? Você tem que conhecer sobre o assunto, entender quem são os personagens, as possíveis locações. E aí veio realmente essa ideia de fazer um filme que fosse uma construção de uma nova memória, né? De depoimentos, para que isso fosse um registro e também fosse um material que servisse como um novo documento sobre essa história. Então a gente chegou nesse formato a partir dessa necessidade também de ter essa história registrada e muito bem contada por esses diversos pontos de vista, né, de pessoas que viveram a experiência. Desde donos de equipe, dançarinos, enfim, frequentadores e, enfim, mais diversos pontos de vista que a gente conseguiu ter. Obrigado. Obrigada, Emílio. Eu que agradeço. É lindo, muito emocionante. Muito parabéns. E eu não conhecia também essa história, né? Não imaginava. Fiquei impressionada. Muito bacana. Eu que agradeço. Então, Obrigado. a gente agradece a presença de todos. Que vocês retornem com Deus e que a gente tenha uma semana maravilhosa e que a gente continue tendo o Emílio aqui para ver os outros filmes, né? Vai ser um prazer. Não, eu só queria colocar uma questão aqui, que o Emílio tem vários filmes, e essa discussão, ela começou, Emílio, por conta do Walter Firmo, né, do fotógrafo Walter Firmo, e por conta de que tinha uma inquietação de trazer alguns fotógrafos históricos a Nova Iguaçu. E o Walter é um dos fotógrafos que está aí. Nós perdemos, como você falou, o Januário. O filme, eu queria até que você colocasse algumas poucas coisas assim, sobre a questão da fotografia do filme. Posso falar. Porque essa coisa da fotografia do filme, que o filme é permeado pela fotografia. Sim. Isso é de uma importância... Pois é, o filme usa 155 fotos, né, para dar conta dessa história. Então a gente foi em muitos arquivos, levantou muitas imagens para conseguir ilustrar, e esses fotógrafos realmente foram fundamentais, porque eles construíram esse imaginário, essas imagens, né, tão valiosas. E queria falar também que tem um Instagram do filme, que é Black Rio Black Power Filme. Se vocês quiserem seguir o Instagram para ter mais informações sobre futuras sessões, onde acessar o filme, tá tudo por lá. Obrigado. Sim, muita coisa. Sim. Muita coisa. Ah, legal. Gente, então vai lá. Cátia, contigo. Obrigado. Tá encerrado. Por favor. Cara, eu acho que seria fundamental uma foto. Vamos, por favor.